tão maravilhoso, porque ela não esconde a falha dos seus heróis. Aqui nós estamos vendo um relato muito conhecido, que é o momento em que Pedro ele nega Jesus, e que nós precisamos olhar esse personagem, essa pessoa que é Pedro, o apóstolo Pedro, e também fazer um paralelo na nossa vida, na nossa caminhada, que assim como Pedro era um homem de altos e baixos, nós também somos assim. Nós temos os nossos momentos de altos e baixos. Mas o que realmente importa é que nós conheçamos a Cristo e estejamos identificados com Cristo. Porque Pedro, por mais que ele tinha as suas fraquezas, era um homem identificado com Cristo. Um pouco acima, nesse mesmo capítulo, a gente vê quando Jesus disse que um dos seus discípulos iria traí-lo, Pedro de pronto fala: eu jamais, Senhor. Estou disposto a morrer por ti. Ainda que eles façam, eu não. E logo depois isso não se cumpre. Os altos e baixos. Mesmo homem cheio de coragem, dizendo que iria sustentar, é o mesmo homem que aqui se acovarda. Mas eu não queria trazer, ficar preso nessa ideia do Pedro negar. Eu gostaria que os irmãos pudessem olhar para o lado da identificação de Pedro com Cristo. E como esse episódio revela isso. E que é um grande ensinamento para nós também. Eu preciso estar identificado com Cristo, para que não importa os momentos que eu venha passar, sejam altos ou baixos, a presença de Cristo, ou o poder de Cristo, ou a ação de Cristo esteja presente na minha vida. Porque Jesus é apanhado pelos seus algozes, está sendo conduzido lá ao Sinédrio, lá à casa do sumo sacerdote. Pedro, esse que disse que daria a vida, agora está acompanhando de longe o que iria acontecer. Meus amados irmãos, Cristo não é alguém que nós devemos acompanhar de longe. Acompanhar Cristo de longe é não estar identificado com Ele. Cristo nós acompanhamos de perto, a todo momento. Estar longe é não estar sujeito à ação de Cristo na nossa vida. Estar longe é estar sujeito a negá-lo, verdadeiramente. E Pedro está lá, longe, vendo o que iria acontecer. É interessante que nós falamos assim: Pedro negou, mas ele é o único que está ali. É claro que estar longe não é o melhor lugar, o lugar ideal. O lugar ideal é perto. Não é perto da placa de igreja ou perto de denominação. É perto do Senhor. Identificado com o Senhor. Perto de Cristo. E ele vai olhando ali. E chega lá uma criada, chega alguém e fala: olha, tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos. Não sei o que disse. Você estava com ele. Pedro era discípulo de Cristo, acompanhou de perto a caminhada de Cristo, não nesse momento, mas acompanhou, e isso foi o suficiente para que nele gerasse essa identificação. É muito estranho hoje as pessoas caminharem anos e anos e anos diante de uma igreja ou uma comunidade de fé e não estar identificada com Cristo, não se vê Cristo, não vê a ação de Cristo, e isso é estranho, porque por mais que Pedro está aqui a negar, ele era alguém identificado. Vejo que tu estavas com ele. Ele não estava não, estava. Ele era alguém identificado com Cristo, como hoje. Nós precisamos também ter isso em nós. Eu preciso andar com Cristo, estar com Cristo, caminhar com Cristo, para que o que é de Cristo seja visto na minha vida, no meu ser. E ele está ali: não sei o que está dizendo, não. Alguém de fora disse. É interessante, porque às vezes nós temos a nossa visão que estamos em Cristo, mas quem está de fora não está vendo isso não.
Pedro está aqui numa condição de negar. E mesmo negando, estão vendo Cristo nele. Estão vendo a identificação do seu Senhor nele. Hoje é totalmente antagônico. As pessoas estão afirmando e não está conseguindo ser visto Cristo nelas. Elas estão dizendo a plenos pulmões: eu sou de Jesus, mas Jesus não é visto na vida delas. Eu sou de Jesus, mas Jesus não é visto no comportamento delas. Pedro está no contrário, eu não sei o que diz, mas estava ali. A identificação do mestre, do seu discípulo. E ele continua lá, caminhando, vendo de longe, volta a dizer: Cristo não é alguém para ser acompanhado de longe. Cristo é alguém para ser acompanhado de perto. Porque, ainda que haja em nós dificuldades, a busca a andar com Cristo não tem nada com isso. O grande lance que na nossa caminhada é justamente por não estar identificado, nós não criamos vínculo com o Senhor. Acompanhá-lo então de longe é a única realidade que nos resta. Não há amor, não há desejo, não há vontade. Aí a gente vê de longe. Porque a gente fala muito: ai meu Deus, eu creio em Deus, em nome de Deus, se Deus quiser. Mas isso não tem sentido se nós não andarmos com Ele. Enganamos-nos acreditando que por acreditar é o que basta. Não. Isso é é ver de longe, estar de longe. Buscar a Cristo, andar com Cristo, viver Cristo é andar de perto. E ele está lá. E saindo para o alpendre, há um movimento. Uma outra criada viu Pedro, a qual disse a todos que estavam ali: esse também estava com Jesus Nazareno. Ele estava com Cristo. Falou para todos que ali se encontravam. Você consegue ver essa identidade de Cristo em Pedro? Todo mundo via que ele estava com Jesus. É bem interessante, porque quando alguém usa o teu nome, ou alguém é representado por você, tem que ser de fato uma pessoa que esteja totalmente alinhada contigo, seja alguém de fato que expressa quem você é. Você deixaria alguém usar o teu nome em todas as circunstâncias? Olha, eu vim aqui porque fulano me pediu para vir. Eu vim aqui representando ciclano. Se alguém usasse o teu nome e essa pessoa fosse indigna, você iria gostar? Você iria fidelizar, fomentar aquela pessoa como seu representante? Por que nós achamos que Cristo vai fazer assim? Ah, só porque eu creio, eu sou de Jesus? Só porque eu pertenço a uma comunidade de fé, eu sou de Jesus? Ah, só porque eu estou 15 anos, 20 anos, 30 anos num lugar religioso, eu sou de Jesus? Não é isto que nos dá direito de usar o nome dele. O que nos dá direito de usar o nome dele é estar identificado com ele, pertencer a ele, ser morada dele. Aí quando eu uso o nome dele é com propriedade, porque ele é visto em mim. Assim deve ser conosco. E aqui me extasia porque Pedro está negando isso. Não, você estava com ele, não. Você estava com Jesus, não estava não. E ele está ali, nesse episódio, que Jesus tinha dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu há de me negar 3 vezes. Mas o que eu vejo, não olho para a negação em si, estou vendo a identificação de Pedro como discípulo. Ela disse para todo mundo. Isso leva-nos ao nosso testemunho, isso leva-nos qual é a percepção que as pessoas têm. As pessoas dizem para todos: eis ali uma pessoa de Cristo. Ou nós estamos nessa realidade de hoje, dizendo que é e ninguém vê. Ele: não sou não estava não. E negou ele outra vez, com juramento: não conheço tal homem.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um Deus, porque o teu modo de falar o denuncia. Amados irmãos, nós precisamos estar tão identificados com Cristo que seja impossível negar, que seja impossível dizer o contrário. Verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar te condena, te denuncia. Se hoje pudessem pegar provas para dizer que nós somos de Jesus, será que teriam prova suficiente para comprovar que de fato nós somos? Eu tenho que estar tão identificado, tão enraizado, tão colado com Cristo, a ponto que ainda que eu não fale, isso seja visto. Ainda que eu tente falar que é o contrário, não tem como negar. Não tinha como negar. Verdadeiramente tu és, porque o teu modo de falar te denuncia. O modo do Galileu falar, tudo bem, podia ter os seus, como um carioca, ele sabe que é carioca onde quer que ele for, mas eu acho que é muito mais do que isso. Porque ela disse que ele andava com Cristo, que ele estava com Cristo, e agora que ele parece com Cristo, que ele fala como Cristo. É a identificação. Esse tempo em que eles andaram com o Mestre, nos 3 anos que Cristo esteve aqui, foram suficientes para que eles absorvessem da essência de Jesus. Como também para nós tem que ser tempo suficiente para nós absorvermos essa essência de Cristo, a tal ponto de que nós não precisemos falar, Cristo seja visto através de nós. E é isso que hoje é algo tão importante, tão precioso e urgente no nosso tempo. Que nós sejamos servos de valor a tal ponto que Cristo seja visto na nossa vida pela nossa identificação com Ele. Infelizmente tem muita gente dizendo que é e que não é. Não parece. Não se identifica a Cristo. E que essa não seja a nossa realidade. Que a nossa vida possa demonstrar a quem pertencemos. Que nós sejamos denunciados por sermos cristãos. Que nós sejamos apontados por sermos um povo separado. Um povo de Deus. Um povo que ama Jesus. Que não acompanha Jesus de longe, mas que acompanha de perto por amá-lo acima de tudo. Não importa aqui que Pedro disse que até morreria por Cristo e agora está se acovardando. Talvez eu e você faria a mesma coisa se a nossa vida estivesse em risco. A questão é, esse episódio marcou a vida de Pedro, cumpriu o que Cristo falou, mas isso não o fez permanecer no chão, porque depois ele prosseguiu na missão. Isso é não acompanhar de longe. Meus irmãos, nós não podemos ter a vida teórica, essa vida enganosa, ilusória, de dizer que eu acredito em Cristo, mas eu não o acompanho de perto. Quem é que quer ter relacionamento à distância? Isso serve para alguma coisa? Não serve não. Ainda que talvez nossas relações humanas, você tem um filho que foi estudar longe, por uma necessidade, mesmo assim o coração aperta, porque você não quer um filho longe, você quer perto. Relacionamento é de perto, relacionamento é cotidiano, relacionamento é habitual, relacionamento é contato, relacionamento é busca. Cristo não é alguém para estar acompanhando de perto. Quem acompanha-o de longe o nega, e essa é a verdade. Temos que buscar, temos que orar, temos que nos envolver, temos que caminhar, temos que congregar, temos que comungar, temos que estar perto. E eu queria trazer umas aplicações no tocante a essa identificação. Qual é a ação de ser alguém identificado com Cristo? Nós trazemos para a nossa vida inúmeros benefícios. A aplicação de estar perto
é algo extraordinário, porque temos segurança naquele que faz parte da nossa vida, aquele no qual nós estamos nele e ele em nós. Disse ele, Senhor, que o Senhor em mim e eu neles. Paulo gosta muito da afirmação que diz em Cristo. Estamos em Cristo. Estar identificado com Cristo é absorver o que é Cristo. É a sua presença, é o seu poder, é o seu auxílio, é a sua graça, é a sua direção. Somos beneficiados numa comunhão com Cristo, aonde de fato não é mais o mal que nos domina, mas é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Caminhando perto de Cristo, pertinho dele, temos o afago, temos o sustento, aonde ele diz: pega esse jugo pesado e traz para mim, e toma o meu, que é leve, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Estar com Cristo é ter a proteção, porque Ele é o bom pastor, e Ele disse: as minhas ovelhas eu dou a minha vida por elas, e ninguém pode tirá-las de mim, pois o Pai nas deu. Isso é estar com Cristo. Estar com Cristo é saber que não importa quem vai abandonar, Cristo estará ali, porque Ele disse: eis que eu não vos deixarei órfãos. Ter proximidade com Cristo é saber que, ainda que a nossa estadia nesse mundo ela se encerre, nós estaremos com Ele, porque eu vos fui preparar-vos lugar, para onde quer que eu esteja, estejai vós também. Aleluia. É duro e triste que, infelizmente, tem muita gente simpática de Cristo. É simpática porque acompanha de longe. Aqueles que acompanham de perto recebem graça infinita. Vivem uma realidade diferente, porque Cristo está neles e eles estão em Cristo. Agora vivem a vida na fé em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Nós louvamos aqui, ainda agora, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados. Por que não? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pertinho. Nós estamos distantes porque oramos pouco, buscamos pouco, caminhamos pouco, desenvolvemos pouco. E isso é um problema que acaba nos levando para uma outra direção. Mas que nós possamos entender que Cristo não é alguém para estar longe. Cristo deve ser acompanhado de perto. Que estejamos totalmente tão juntos, que as nossas ações sejam as mesmas de Cristo. Que a nossa fala seja a mesma de Cristo. Que as nossas decisões sejam as mesmas de Cristo. Que o nosso amor ao Senhor seja o mesmo de Cristo. A ponto que sobrem provas para nos acusar de sermos verdadeiros cristãos. Verdadeiramente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Verdadeiramente tu és um deles, porque o teu comportamento te denuncia. Verdadeiramente tu és um deles, porque o teu caminho te denuncia. Assim tem que ser conosco, identificados com Cristo. Aí tem valor quando eu uso o nome dele, quando eu falo em nome dele,
quando eu expresso quem é Ele, porque não são meras palavras, são atitudes e ações de quem de fato acompanha de perto. Que nós possamos, meus irmãos, despertar, que nós possamos acordar enquanto há tempo, que toda a nossa caminhada na fé, ela nos leve para mais perto do Senhor. Se isso não está acontecendo, não está havendo essa identificação, que nós possamos rever, possamos repensar, mas possamos entender que não há lugar melhor para estar do que estar em Cristo. Amém? Vamos agradecer.